Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aluno, aluna do Uniítalo, a nossa aula número 4, Negro, visão de sofredor ou guerreiro lutador. Nessa aula nós vamos aprofundar algumas questões que eu até comentei em aulas e em vídeos anteriores sobre o papel estratégico que o negro ocupa e ocupou na história do Brasil colônia, Brasil Império, Brasil República até os dias atuais. Como esse slide e essa aula são muito ricos de detalhes, eu quero combinar com você uma coisa, um procedimento metodológico, que é, na medida em que eu faço a leitura aqui no nosso teleprompter, você também possa acompanhar posteriormente essas informações nos slides que nós disponibilizamos para você, ok? Na medida em que nós fazemos as leituras, eu interajo com você fazendo aí os comentários, tudo bem? Não é um slide diferente daquele que você tem à sua disposição, então entendo que não haverá aí nenhuma grande dificuldade. Vamos voltar à pergunta da aula. Visão de sofredor, o negro, ou de um guerreiro lutador? Será que ele foi sofredor ou será que ele foi lutador? Ou será que essas duas realidades, prezado aluno, prezada aluna, estão relacionadas? Né? Vamos aí a alguns dados históricos para você poder acompanhar. Quando nós falamos e temos a ideia de escravidão, normalmente o brasileiro se prende à questão da escravidão negra, que foi o tipo de escravidão dentro de um regime político, econômico e cultural que imperou no Brasil. Mas a ideia de escravidão no sentido mais lato, ou seja, no sentido mais amplo, é muito anterior à escravidão dos negros, né? Porque a escravidão é um tipo de relação de trabalho que já existia há muito tempo na história da própria humanidade. Na antiguidade, para você ter uma ideia, o Código de Hammurabi, né, era um conjunto de leis escritas da civilização babilônica. Exatamente, essa é uma das civilizações do tempo da Bíblia, né? Antes do nascimento de Cristo já existia a escravidão. E esse Código de Hammurabi apresentava itens discutindo a relação entre os escravos e os seus senhores. Então, o Código de Hammurabi é um dos códigos mais antigos que nós temos documentado. Lá já se admitia a ideia de um tipo de relação em que a escravidão era vista com naturalidade, né? Não se restringindo apenas aos babilônios, né? A escravidão também pode ser encontrada em outros povos, em outras culturas, como por exemplo, os egípcios, como você vê aí no slide, os assírios, os hebreus, o povo judeu. Ele teve escravidão e ele mesmo foi um povo escravizado, né? Os gregos e até mesmo, mais recentemente na história, os romanos. Todos trabalhavam com essa ideia. Os gregos, olha que interessante, né? A Grécia, o berço da democracia, o berço da oratória, também praticava, naquela época, claro, né? Hoje não mais, a escravidão como uma forma de dominação. Boa parte dos escravos eram obtidos por meio da realização de guerras entre as cidades-estado, por exemplo, Esparta, com os diversos povos de origem estrangeira. Mesmo ocupando uma posição social desprivilegiada, esses escravos tinham diferentes posições de prestação de serviços de acordo com seus talentos. Alguns escravos eram utilizados, por exemplo, para a educação das crianças. Outros que tinham menos cultura, menos preparo, cuidavam das atividades mais físicas. Aqueles povos capturados que tinham muito mais cultura, muito mais destaque, né, conhecimento, muitos alfabetizados, muitos letrados, se dedicavam a tarefas mais nobres, mas todas, tarefas mais nobres, me permita a correção, mas todas elas na condição de escravo, né? Ia depender muito das habilidades técnicas que a pessoa, o conhecimento que essa pessoa capturada e transformada na condição de escravo tinha o seu papel social de destaque. Saímos da Grécia, vamos até o Império Romano. O Império Romano foi uma das sociedades em que se mais praticou a escravidão
e que mais se fez uso da utilização da mão de obra escrava de uma maneira extremamente significativa, né? Em geral, os escravos trabalhavam nas propriedades dos seus patrícios, que era o grupo social romano que detinha o controle e a maior parte dos bens de Roma. Assim como em Atenas, o escravo romano também poderia exercer funções diferentes de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu conhecimento. Mas, de uma certa maneira, ele não podia, na condição de escravo ou de ex-escravo, ocupar algum lugar público, né? Então, os direitos, né, de cidadania eram totalmente vetados a qualquer escravo de qualquer cultura, né? Chato, né? Meio desagradável você colocar uma pessoa nessa condição, né? Mas, infelizmente, ainda hoje, em pleno século XXI, nós encontramos países que mantêm, de uma forma muito velada, a prática da vida escrava, né? Lamentavelmente, né? Para você ter uma ideia, naquela época, uma das obrigações essenciais do senhor consistia em dar boa alimentação ao seu escravo e mantê-lo bem vestido, uma vez que ele era considerado propriedade desse senhor. No século I da era cristã, os senhores já na época foram proibidos de castigar os seus escravos até a morte, que antes disso era muito comum, e se o fizessem, podiam ser julgados até por assassinato. Além disso, o senhor poderia dar parte de suas terras a um escravo e poderia até libertá-lo, sem nenhuma prévia indenização. Mas isso varia muito do que o senhor proprietário do escravo tinha por opção. Ele não era obrigado, então ficava muito a critério dos donos dos escravos. Só lembrando que o escravo era uma ideia, né? Trazia uma ideia de ser propriedade. Então, dificilmente um dono de uma propriedade iria abrir mão dela só por questões emocionais. Era muito raro, mas era teoricamente possível, tá? E como que fica agora a história da escravidão moderna no Brasil, né? Mais focada na questão do negro, né? A opção pela mão de obra escrava no Brasil surge de acordo com os interesses econômicos e na lucrativa empreitada que o tráfico negreiro proporcionava. Lembrando que os negros vêm para o Brasil para substituir a mal-sucedida mão de obra indígena, que não conseguiu se adaptar ao ritmo de trabalho, né, até por falta de resistência física, que os portugueses implementavam nas colônias, né, e particularmente na colônia brasileira, né. Com isso, a mão de obra negra, que era muito mais forte, né, passou a ser a substituição natural do indígena, né. A principal moeda de troca, você pode acompanhar no seu slide, por escravos, né, na forma de obtenção, eram o tabaco e a bebida alcoólica, né. Então, os portugueses iam até os países de origem, no continente africano, ofereciam tabaco e bebida às famílias e elas cediam muitas vezes seus próprios familiares para serem escravos aqui no Brasil, né? Muitas vezes davam a própria cachaça para obter essa posse, vamos dizer assim, dessa pessoa escrava. O início da exploração colonial, é importante aqui, foi marcado pela mentalidade da plantation, ou da plantação açucareira, né? A cultura do açúcar foi a primeira manifestação de ingresso da cultura negra, né, e da escravatura negra dentro de terras brasileiras, né, como mão de obra africana. Os africanos trabalhavam, para você ter uma ideia, exaustivamente na produção açucareira e viviam nas residências, né, nas construções chamadas senzalas, dentro de uma estrutura muito precária, né? O que era muito comum você ter escravos doentes, escravos famintos, que iam definhando até a morte, porque não tinha apoio nenhum e cuidado nenhum, eram tratados pior que muitos animais. Os castigos, falamos em maus tratos físicos, eram muito utilizados como uma forma de manutenção da ordem e tinham sempre como caráter o foco, a disciplina, né? Pela dor, pelo medo,
pela maneira violenta de serem tratados. Os grandes engenhos chegavam a ter mais de 200 escravos. Desses 200 escravos, né, que muitas vezes uma senzala poderia abarcar, era muito observável que se tinha aí também os escravos que eram exaustivamente castigados. E aqui eu quero lhe dar uma ilustração sobre esses tipos, né, de maus tratos, né, de castigos físicos. Imagine, por exemplo, você prender uma pessoa, né, sobre um mastro, né, sobre um pau, amarrando cabeça, troncos, membros, e fustigar aí 200, 300 chibatadas nessa pessoa, né, debaixo de um sol ou de frio, né, é algo assim um pouco inimaginável. Muitas vezes você vai ver no seu slide também um tipo de amordaçamento, né, da boca, e na garganta você ter anéis de ferro para prender também, impedir que o escravo gritasse, né, por mais que sofresse. Muitas vezes, no slide você vai visualizar, o negro era amarrado, né, na posição, imagina alguém amarrado na posição de cócoras, né, com os seus braços junto aos seus tornozelos, um pau, né, passando entre as pernas e o tronco, para ser carregado, conduzido até o local em que receberia chutes e chibatas, né? É algo assim extremamente monstruoso. Além desse tipo de sofrimento que os escravos negros recebiam, o seu sofrimento não ocorria apenas aqui em terras brasileiras. O próprio processo de tráfico negreiro era o de colocar inúmeras pessoas, homens, mulheres, até mesmo crianças, dentro da embarcação. Imagine você sair do continente africano de navio até o Brasil em condições subhumanas, de frio, de calor, de fome e de dor, não é? Eram amontoados humanos que eram transportados para cá. Para você imaginar, muitos até morriam durante o processo e os corpos eram lançados ao mar. Então, muitos que saíam da África jamais chegavam ao Brasil porque já morriam e já o corpo era descartado. Para você ver a ideia que se tinha do escravo, uma ideia pior que a de um animal, muitas vezes, né? Você vai ver aí os slides e ter uma ideia de como era sofrida a vida daqueles que constituíram a nossa brasileidade, né? Nosso modo de ser brasileiro. É claro que todo esse sofrimento, seja o sofrimento físico, seja o sofrimento moral, né, psicológico, toda essa carga, né, pôde desencadear aí o que nós colocamos como tema da nossa aula, né? Um grande guerreiro, um grande combatente a partir do sofrimento, né? Negro sofredor, sim, mas também negro guerreiro. E é aí que começa, a partir desses maus tratos, a resistência escrava contra os seus senhores opressores. Então, nós no slide colocamos para você que os escravos resistiram, a partir disso, desse quadro que eu lhe passei, de diversas formas, sendo algumas delas isoladas, né? E muitas vezes, quase sempre, coletivas. As isoladas ocorriam de que forma? Através da insubordinação daquele escravo, fugas isoladas e muitas vezes o suicídio, né? E em outros casos a própria violência contra o senhor do engenho. É claro que em menor quantidade eles eram submetidos a mais pressão e, portanto, né, um número maior do opressor sobre o oprimido, eles acabavam sendo submetidos novamente. E aí que vem a forma de rebelião coletiva, né? As coletivas contavam também com a insubordinação e o boicote à produção. Lembrando que os próprios negros eram mão de obra, então quando eles se rebelavam e tentavam boicotar a produção, é claro que o senhor do engenho ficava desesperado, porque aí não ia ter a produção, não ia ter a venda, não ia ter o lucro, né? E muitas vezes também, além da insubordinação, as fugas organizadas. Essas fugas levavam os escravos a criarem o que nós chamamos de comunidades autônomas, que ficavam conhecidas como
quilombos. Lembra? Né? Lá no ensino fundamental, no ensino médio, os antigos quilombos. Né? Esse tipo de realidade, de contexto, foi a prática mais comum que ocorreu dentro do período colonial. Né? Locais de abrigo, locais de fuga e principalmente o quilombo era um local de fortalecimento da identidade negra. Não era apenas um abrigo. Né? Os quilombos recolhiam todos os negros que conseguiam escapar para não só alimentá-los, não só curá-los, mas fortalecê-los como uma identidade. Daí a grande força que eles tiveram dentro do processo de revolução e de resistência à escravatura do branco português. Os quilombos representavam, portanto, a maior ameaça para a estabilidade do sistema baseado na escravatura, né, ou no sistema escravagista. Eu quero agora lhe dar uma cidade, ou melhor, um estado e um período. Né? A escravidão na região de Minas Gerais e o período é o século XVIII. No século XVIII, na região de Minas, nós podemos ter o primeiro aparecimento dos sistemas mais sofisticados de exploração de mão de obra. Né? As negras do tabuleiro e os escravos de ganho. Eram realidades muito comuns, personagens que começam a surgir nesse período. Há uma maior participação da vida cultural, com uma maior integração, inclusive na vida religiosa, de alguns negros com os brancos. Os negros, nesse período, começam a exercer um importante papel de construção na sociedade mineira. Um grande exemplo dessa flexibilização é a figura de Chica da Silva. Então, é muito interessante, né, esses dados que eu te passei. Até há pouco nós falávamos da opressão do negro sobre o branco. Mas havia também, entre os brancos, né, donos dos escravos negros, alguma condescendência, nem todos eram tão violentos assim ou tão agressivos. Uma parcela bem pequena de senhores proprietários dos escravos, a escravidão ainda continua, é que esses proprietários, esses senhores do engenho, não eram tão violentos e dedicavam mais respeito, mais consideração aos escravos. Né? E muitos deles até se relacionavam afetivamente com esses negros, dando-lhes alforria, dando-lhes condições até de unirem-se e terem filhos com eles. Embora grande parte da reprodução entre brancos e negros foi na base do estupro, aqueles senhores do engenho extremamente violentos. Chica da Silva, já ouviu falar? Onde que você ouviu ou leu? Foram nos livros? Foi na internet? Foi em alguma novela de época? Chica da Silva, João Fernandes de Oliveira foi o contratador mais famoso na história do Brasil, tanto pelo número de diamantes que ele extraiu, quanto também pelo seu envolvimento com Chica da Silva, escrava, que ele alforriou e com quem ele teve 13 filhos. Já pensou você com 13 filhos? João Fernandes e Chica da Silva não pensaram duas vezes não, namoraram bastante, né? Beijaram muito e constituíram aí uma família muito grande. O contrato entre a coroa, né, e João Fernandes de Oliveira foi rompido a partir da denúncia do contrabando, em função da crítica, né, dele ter se envolvido com Chica da Silva. Ele acabou saindo fugido de Minas Gerais e, apesar disso, ele foi considerado um dos homens mais ricos do Império Português. Né? Mas veja que interessante, a crítica não foi por questões financeiras. O motivo real foi o fato dele ter se envolvido com uma negra. Veja como a sociedade portuguesa e brasileira na época era preconceituosa, não é verdade? Vamos à frente? Nesses momentos ainda que nós temos dessa parte da aula, eu quero falar também um pouquinho agora sobre os escravos urbanos do Rio de Janeiro, um pouco mais para frente, século XIX. Há uma maior, nesse período, algumas informações importantes para você. Há uma maior integração do negro com a sociedade. Já falamos aí mais ou menos em 200, 300, até mais de 300 anos de escravidão. Né? Há uma presença expressiva de escravos mulatos e pardos, fruto da miscigenação,
e com menor presença de africanos recém-chegados. A própria miscigenação, o cruzamento do branco com o negro já trazia uma mistura, né, de raças. A capoeira, as danças e os jogos, além das festas religiosas, começam a aparecer em representações do período. Depois nós vamos falar, após o intervalo, na segunda parte da aula, sobre a capoeira. Você vai gostar do que vai ouvir. Há uma popularização do que eles chamam escravos de ganho, que eram homens que eram empregados e recebiam salários, mesmo na condição de escravos. Parte desse ganho era remetida ao seu senhor e a outra servia para a aquisição dos bens e consumos pessoais. Então, eu podia ceder um escravo para trabalhar para alguém na colônia e parte desse salário vinha para mim e parte ficava para ele, né? O processo de abolição, que vai ocorrer na segunda metade do século XIX, trouxe um importante papel, né, ou desafio para esses homens. A integração era uma delas, né, dessas oportunidades. E era preciso adequar a sociedade com homens livres, superando as diferenças sociais e os preconceitos. Isso é muito interessante, porque a abolição da escravidão, né, vai ocorrer, a Lei Áurea 1888, após o intervalo nós vamos falar sobre algumas leis que antecederam a Lei Áurea, mas significou tão somente uma transição no papel. Será que a sociedade brasileira assumiu de imediato que os escravos não eram mais escravos, que o negro não era mais escravo? A coisa não era bem assim, né? Mas foi necessário que o fato político, né, acontecesse, o fato legal ocorresse, para que as mudanças de mentalidade pudessem ocorrer, né? Nós vamos fechar esse bloco. Eu quero retomar a nossa conversa explicando para você um pouquinho sobre a palavra paradigma, né? Mudanças de paradigma. Uma coisa é você ter a lei, um fato é você ter a instituição dessa lei, e uma outra realidade significa você ter essa lei já na cabeça dessas pessoas. No período da abolição da escravatura, que vai ocorrer na segunda metade do século XIX, a sociedade como um todo ainda não estava preparada. Como nenhuma outra sociedade está preparada quando você corta uma das maiores forças econômicas da economia brasileira, que no caso era a economia baseada na escravatura, né? Então, vão surgir aí alguns conflitos extremamente importantes e concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, vão surgir várias leis que antecederão a Lei Áurea, preparando a sociedade brasileira para a grande mudança, tá? Nós vamos dar continuidade daqui a pouquinho e eu quero te convidar mais uma vez a aproveitar o material que nós preparamos para você na forma escrita, que se encontra na forma de slides. Lá nós temos sugestões, dicas de leituras, né? Muito material de boa qualidade foi colocado lá. Nós indicamos alguns filmes que você pode facilmente assistir no YouTube. Então, tudo isso, aluno, prezada aluna, vai enriquecendo o modo de ser, de estudar e de aprender do estudante EAD, ok? Um grande abraço, conto com você e te espero daqui a pouquinho. Tchau, tchau.